Deus continua abençoando meus irmãos, minhas irmãs, que a graça de Deus esteja com cada um de vocês e que Deus, pela sua bondade, Ele possa encaminhar nós em tudo aquilo que prospera, em tudo aquilo que traz para nós a presença de Deus, que traz o Espírito Santo na nossa vida, porque quem tem o Espírito Santo é convencido do pecado. Porque quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado. Então a parte do Espírito Santo é convencer nós do erro. Porque nós, como ser humano, não somos pessoas fáceis de ser convencidas, principalmente do pecado. Às vezes nós somos defensor do pecado, não contra o pecado, mas às vezes nós somos defensor e muitas vezes nós apoia o pecado. E uma vez que você é defensor, você apoia, você é cúmplice. Você não é um pecador, mas se você dá lugar para o pecado, você apoia o pecado, você é cúmplice daquele que pratica. Então está no mesmo barco. Está no mesmo barco. Quem rouba e quem compra as coisas roubadas está no mesmo barco. Quem faz o cigarro, quem fuma, está no mesmo barco. Quem fabrica bebida e quem bebe está no mesmo barco. Então eu não fabrico bebida, mas se você bebe, você está no mesmo barco de quem fabrica. Porque não tinha fabricante de bebida se não tivesse quem bebia. Não tinha fábrica de cigarros se não tivesse fumante. Então não existiria a falsidade se não tivesse quem aceita. Não existiria o fuxico se não tivesse quem para ouvir. Então uma coisa dá lugar para outra. Uma coisa dá lugar para outra. Então, que Deus possa, pela sua misericórdia, que Ele é cheio de misericórdia, Ele possa ajudar nós, enquadrar nós, alinhar nós na palavra, alinhar nós na fila do arrebatamento. Como o irmão Brana disse na mensagem, escolhendo uma noiva, que ele viu a noiva passando em filas, ele viu 2, 3 desviando da fila, e ele gritava: não saia da fila, não saia da fila. Esse era o clamor do irmão Brana: não saia da fila. Então você sai da fila, além de você sair, você atrapalha aquele que está atrás de você. Então um caminhão que vira na pista, ele interrompe a pista. Enquanto não tirar ele, enquanto não vier ali o socorro tirar ele, fica tudo os caminhões entulhados ali na pista, esperando a pista ser livre. Então a gente cai, mas a gente não cai sozinho. A gente leva o outro com a gente. Nunca cai sozinho. Uma árvore não cai sozinha, ela derruba a outra, ela derruba as pequenas, uma seta pequena. Então a gente fala: é problema meu. Não, não é problema seu. Se você fuma, problema é meu. Quem compra sou eu, quem fuma é eu. Não, problema é que você está dando apoio para o fabricante. Porque o fabricante não fabricava se não tivesse fumante. Então ele fabrica porque você consome. Então não é o problema, não é só seu. E aquele que recebe a nicotina que você sorta, diz que quem fuma mais não é o fumante, é quem recebe a fumaça do fumante. Então não é só seu. E uma criança que é gerada por uma mulher que fuma, a criança já nasce com a nicotina. É lógico que já nasce, isso é comprovado. A criança já nasce com a nicotina. Porque tudo que a mãe toma, tudo que a mãe come,
a criança participa. Então, se ela come alimento sadio, a criança nasce sadia. Se ela é uma fumante, a criança nasce com nicotina. Se ela é uma viciada em droga, a criança já sai, já sai uma criança agitada, já sai uma criança nervosa, já sai uma criança que é difícil controlar ela. Isso aí foi feito já a pesquisa. Nenhuma mãe que não bebia, não fumava, nem era drogada, nem o marido. E fizeram a pesquisa de uma criança que nascia entre um casal viciados. E a criança tinha um comportamento totalmente diferente da outra. Totalmente. A outra, que nasceu dos pais viciados, era agitada, era nervosa, toda hora estava chorando, com nada se contentava, dormia assustada, acordava gritando. Tudo isso aí porque passou para ela o que a mãe fazia, passou para ela. E nós encontramos lá em Jacó, um exemplo lá em Jacó, que quando ele pintava a vara, as ovelhas que concebia nascia com a orelhinha pintada. De acordo com que estava na vara, estava na criança. Então, aquela vara pintada que Jacó pintou, e que as ovelhas no se encontrar, quando ela ia tomar água, Jacó punhou lá as varas. Aí ela gerava. E quando a mãe estava gerando ali, olhando naquela vara, porque ela ia tomar água, tinha aquelas varas pintadas, passava tudo para a criança, irmão e irmã que está me ouvindo, passava tudo para a criança, para a ovelhinha que estava no ventre da mãe. E as ovelhas nasciam toda manchada, adquirido no ventre da mãe, porque a mãe olhava a vara manchada e a criança nascia, e as ovelhinhas nasciam manchadas. Então é bíblico isso. E quando a Isabel foi cheia do Espírito Santo, João Batista também foi. A Isabel foi cheia do Espírito Santo e a Bíblia diz que João Batista também foi. Então a mãe foi cheia, a criança do ventre também foi. Ora, se a mãe foi cheia do Espírito Santo, a criança também foi. E se a mãe é cheia de droga, a criança também é. E se a mãe é agitada, se a mãe é briguenta, se a mãe é reclamona, se a criança também vai nascer. Vai nascer já trazendo a atitude, o comportamento da mãe. Então, por isso que nós temos hoje aí um mundo agitado. Nós estamos aí hoje num mundo agitado. Um mundo aí hoje de violência, principalmente da juventude, né? Principalmente da juventude. Então, não todos, não estou dizendo todos, é lógico, que tem jovem de cabeça no lugar. Graças a Deus tem jovem que ele tem a cabeça no lugar, que ele tem uma meta e quer alcançar a sua meta, e ele se separa de todo o mal para conseguir o seu objetivo. Tem sim, tem bastante jovem, e graças a Deus por isso. Mas 90%, vamos dizer assim, 90%, eles não têm meta, não, eles não têm futuro. Eles não pensam no futuro. Eles não lutam para ter um futuro brilhante, um lar sadio, uns filhos sadios. Não lutam por isso. Porque o lar sadio já começa de criança. Ele chega lá no lar sadio, mas aquela luta para ter o lar sadio começa de criança. Já é na sua adolescência, na sua mocidade, ele já está tudo dentro dele ali.
Ele está preparando, que nem nós encontramos agora a Rússia guerreando. Mas desde quando a Rússia está se preparando para guerrear contra a Ucrânia? Desde 1914. Desde 1914, e nós estamos em 2022, então faz quanto? Faz 8 anos que elas estão preparando os tanques, preparando as metralhadoras, preparando os mísseis, preparando tudo isso, para usar agora, em 22. Uma coisa que faz 8 anos que ela está preparando para isso. Ela está preparando para isso. Então, primeira coisa, o que ela fez em 1914? Ela desarmou a Ucrânia, ela desarmou ela, tirou o armamento delas, declarando paz, que não ia lutar contra eles, e para eles dar todas as bombas que eles tinham, trouxe para a Rússia, desarmou ele, e depois começou a se armar para lutar contra um povo que eles desarmaram. Eles desarmaram, prometeram paz, e depois que eles se armou para lutar contra eles. Então, assim também, irmão, é a vida é assim, a pessoa se prepara tanto para o mal, como se prepara para o bem. No caso da Rússia, ela se preparou para o mal. Agora, no caso, a gente tem que se preparar para o bem. E você começa lá de trás. Você começa quando você é jovem, ou seja, na sua adolescência, ou seja, já estuda, ou seja, procura ser uma pessoa, moça ou moço, educado, estudar, se dedica ao estudo, se dedica à obediência ao pai, obediência à mãe, porque tudo isso faz parte do sucesso de vida. Tudo isso faz parte, porque o que você planta, você colhe. É a lei da natureza que não tem como evitar. Planta e colhe o que você planta. Então, você tem que plantar uma vida controlada, uma vida educada, para lá na frente isso você colher. Você vai colher quando? Quando você casa. Você vai gerar filho, vai ter esposo, ou vai ter esposa, no caso do homem. Aí você vai ver o resultado do seu trabalho. Você vai ver o fruto do seu trabalho. Porque você vai comer o que você planta. Você mesmo planta para comer. Então, o que você planta coisa boa, você colhe coisa boa. Você planta coisa má, você colhe coisa má. E você não pode reclamar. Você não pode reclamar de comer coisa má, porque se é você mesmo que plantou, você não pode plantar para outro, você tem que plantar para você mesmo. E é você mesmo que vai colher, como Jesus disse: quem mede será medido, e com medida recalcada. Quem mede será medido. Se você mede a vida dos outros, a sua vai ser medida. Se você faz mal para os outros, um dia alguém vai fazer mal para você. Você pode ficar prevenido. Se você prejudicou alguém vai prejudicar você. Não tem como evitar. Se você prejudicou alguém vai prejudicar você. Se você emprestou dinheiro e não pagou, um dia alguém vai emprestar dinheiro seu e não vai pagar você. Aí você não fica bravo, não. Você só olha para trás e vê que você também fez isso. Vê que você também fez. O que estão fazendo para você, você já fez para alguém. Se alguém está fazendo bem para você, porque você fez o bem para alguém lá atrás. Às vezes você nem lembra. Mas você simplesmente está tendo um retorno do que você fez. Porque a vida não é reta. A vida é em círculos. A vida é em círculo. Tudo é em círculo. A lua, ela é redonda, o sol é redondo, tudo é em círculos. A vida eterna é em círculo, Mombana disse, ela não é reta, ela é em círculos. Então a vida nossa é em círculo, você gira, e você passa no mesmo lugar que você já passou. E aonde você passou, você só fez mal, então você encontra com o seu próprio mal.
O Mombrana disse, você joga uma pedra no mar e a pedra afunda no mar, mas ela faz uma onda. Ela faz uma onda. E aquela onda não afunda com a pedra. A pedra afunda, mas não a onda. E aquela onda, ela vai embora mar adentro. E ela chega lá no outro lado do mar, ela regressa. E um dia você entra no mar, você toma uma onda no rosto, é a própria onda que você fez. A própria onda que você fez, ela vai naufragar você. Com a própria onda que você fez, quando você atirou aquela pedra. Porque não é só tirar a pedra e ir embora. A pedra afundou, a pedra desapareceu, mas a onda que a pedra fez não desaparece. Então ela volta ao seu encontro. É a lei da natureza é essa. Por isso que o apóstolo Paulo disse, melhor fazer o bem do que receber o bem. Melhor é fazer o bem do que receber o bem. Porque se você faz o bem, um dia ou outro você recebe, nem se for do lado de lá da eternidade. Às vezes você não recebe aqui, às vezes fica tudo acumulado para você receber do lado de lá o que você fez do lado de cá. Então, mas você recebe, você recebe. O que você faz, você recebe. E Jesus ainda, ele é bem claro, quando ele diz assim, aquele que mede será medido com medida recalcada. Ainda com medida maior, porque se você planta um grão de milho, você não colhe um grão de milho, você colhe uma espiga. E quanto grão de milho tem na espiga? E você plantou um grão de milho, mas você está colhendo uma espiga. E quanto grão tem na espiga? Você vê como que rende? Você vê como que rende? Tanto bem como mal, rende. Ele rende. Então, você planta um grão, você colhe uma espiga. Então, você, como disse os antigos, quem semeia vento, colhe tempestade. Agora, só quer viver criticando. Só quer viver reprovando. Só quer viver contradizendo. Parece que aquela vida de Acã, Coré e Abirão, o qual atacou Moisés no deserto, nem tudo nós sabemos o que aconteceu com aqueles três e com o povo que seguia os três. Porque ele já estava com 250 pessoas ao lado dele. Já tinha formado uma igreja de 250 pessoas. Datã, Coré e Abirão, eles tinham já uma igreja de 250 pessoas no deserto. Que já não era com Moisés. Você vê como é que cresce, irmão? Você vê como é que vai crescendo? No começo era 3. Coré, Datã e Abirão. Depois, mais tarde, ele já tem 250 pessoas com eles. Estava crescendo a igreja dele. Aí Deus mandou Moisés separar. Separa deles, Moisés. Aí Moisés separou, falou, quem ia com Coré, Datã e Abirão, vai para um canto. E quem ia por mim, vem para esse lado. Aí foi 250 do lado dos três. Aí a terra abriu a boca e engoliu a igreja inteira. Não foi só Coré e Datã que foi engolido pela terra. Foi a igreja dele, 250 com ele. Porque se o pastor naufraga, a igreja naufraga com ele. Se o pastor naufraga, a igreja naufraga com ele. Se o pastor sobe, a igreja sobe com ele. Eu estou baseado lá em Coré, Datã e Abirão. Que não foi só os 3 que a terra abriu a boca e engoliu. Engoliu os 3 e os 250. Aquele que deu ouvido para ele, que seguiu ele, também foi engolido junto. Então, se Deus não entra em cena, os 3 ia aumentando a sua igreja. Que igreja que os 3 tinham? Igreja do contradizente. Igreja do crítico. Igreja daquele que não está se conformado com o que Deus faz. Com aquele que tem sempre uma reprovação para fazer. Tem sempre uma reprovação para fazer. Então, quando
não pode ajudar, como diz também os antigos, aquele que não ajuda, não atrapalha. Se não pode ajudar, não atrapalha. Sai de canto e deixa passar. Se você não pode ajudar, não atrapalha. Se você não pode ajudar a mensagem, se você não pode ajudar a obra, então não atrapalha. Deixa caminhar. Deixa a mensagem andar. Deixa a Bíblia andar seu caminho, ir na sua linhagem, na sua meta. Não procura atrapalhar. Porque às vezes não pode ajudar, mas não atrapalha então. Vamos ajudar a mensagem a caminhar, que a nossa meta é essa. É ajudar a mensagem, é ajudar a Bíblia. É ficar ao lado da Bíblia. Ser defensor da Bíblia, como o apóstolo Paulo disse. Nós fomos postos aqui para ser defensor da Bíblia. Nós defendemos a Bíblia. Nós somos defensor dela. O irmão Branham, ele estava passando na rua, ele viu um palanque e um rapaz falando do palanque com um grupo de pessoas que estavam ouvindo ele. E o assunto do rapaz era mostrar as invenções. Aí ele falou assim, há um mito, que diz que uma baleia engoliu um homem. Chamou a baleia que engoliu Jonas de mito. Há um mito que diz que uma baleia engoliu um homem na Bíblia. Onde se viu uma baleia engolir um homem se essa baleia tem boca pequena? Ele falou assim, não encaixa isso daí, não tem como provar isso. A Bíblia está errada. A Bíblia, irmão, tanta coisa para o rapaz falar. Tanta coisa, milhões de coisas para o rapaz trazer ali para mostrar para o povo, sobre ciência, sobre guerra, sobre geografia, tanta coisa que ele podia trazer uma matéria ali no palanque. Ele vai mexer com a Bíblia. Ele vai mexer com a Bíblia. Tem tanta pessoa que a pessoa podia ser contra, ele não é. Mas ele vai ser contra aquele que está pregando a Bíblia, mostrando a Bíblia. É isso que ele quer ser contra. Que nem o caso de Coré, Datã e Abirão. Eles não enfrentaram Moisés, eles não enfrentaram o faraó. Os três não enfrentou o faraó. Olha que o faraó batia no povo, hein? O faraó castigava o povo. O irmão Branham disse que o povo era castigado. E no final ele castigou mais ainda, tirando até o material deles fazer tijolos, e a tarefa tinha que ser feita normalmente sem ele dar material. Como que você pode pedir um almoço se você não põe arroz na cozinha? Como você pode pedir bife se você não comprou carne? É o que o faraó estava fazendo, pedindo tijolos sem dar material. Pedindo a casa limpa sem dar vassoura? Como você quer que a casa fique limpa sem vassoura tem? Ao causa de Faraó, ele castigava Israel. E onde estava Datã, Coré e Abirão? Quando o Faraó castigava Israel? Ficava quieto. Por que não enfrentava Faraó? Porque apanhava também. Mas Moisés não, mas Moisés eles enfrentaram. Aí quer enfrentar quem prega a Bíblia, quem prega a mensagem. Quer combater quem prega a Bíblia, quer combater quem prega a mensagem, quer combater aquele que está aí procurando levar a mensagem para frente, procurando o último eleito, procurando levar para os lares uma palavra de Deus. Que nós encontramos hoje famílias, nós encontramos hoje moço, faminto por Deus, que quer ouvir a palavra de Deus, que gosta de ouvir a palavra de Deus, que senta para ouvir a palavra de Deus. E às vezes, como disse Paulo, a fé vem pelo ouvir. Mas como ouvir se ninguém prega? Ele disse isso, como ouvir se ninguém prega? E como pregar se não tiver enviado? O apóstolo Paulo disse, como pregar se não tiver enviado?
É o que nós estamos em carência hoje, irmão. Nós estamos em carência de pregador. Pregador que prega a mensagem como ela é. Pregador que prega a Bíblia como ela é. Não tirando nem acrescentando, mas centralizando. Nós estamos em carência. Nós sabemos que nós estamos em carência de pregador. O próprio Jesus que disse, não é eu. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O próprio Jesus disse isso. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. É pouco. O que Jesus estava falando é o que estava vendo no dia de hoje. A seara é grande, o universo é grande, mas é pouco os trabalhadores. E o pouco trabalhador que tem ainda é criticado, é empurrado para um lado, empurrado para o outro. E em vez de apoiar, né? Em vez de apoiar, como o irmão Branham fala isso na mensagem, a influência do homem sobre o outro. Aí tem duas mensagens que ele prega: a influência, fala a influência, e depois ele prega a influência do homem sobre o outro. Ele fala assim, ele usa o jogo de futebol para ajudar a gente a entender. Ele fala, se o jogador está com a bola no pé, e tem outro que está numa posição melhor do que a dele para marcar o gol. Olha, meu gol tem que ser marcado. Mas aonde que ele está sem ângulo. Ele não tem jeito de marcar o gol porque está sem ângulo. Mas tem um jogador parceiro dele que está num lugar melhor do que o dele. Então ele passa a bola para ele, irmão. Passa a bola para aquele que está numa posição melhor. Passa a bola para ele. Mas quem que é que quer passar a bola? Cada um quer marcar seu gol. E não quer que o outro marque. E aí o irmão Branham está errado. Você tem que passar a bola para aquele que está na maior posição. Então a coisa é passar a bola para quem pode marcar o gol. Às vezes você fala, pastor, eu não sei pregar. Pastor, eu não tenho dom para pregar. Pastor, eu não tenho assim jeito de pregar bem que eu gostaria. Mas aquele que tem, passa a bola para ele. Que você faz parte. Depois que ele marcou o gol, ele vai abraçar você. Depois que ele marcou o gol, quem o jogador corre abraçar? Aquele que passou a bola para ele. Ele vai agradecer ele. E quem é que vai ser lá no céu abraçado? Quem quando chegar lá no céu vai ser abraçado e vai falar, obrigado, meu irmão, obrigado, você me ajudou. Obrigado, eu consegui ganhar a alma porque você ajudou eu a ganhar. Eu consegui pregar a mensagem porque você ajudou eu a pregar. Eu consegui pregar a Bíblia Sagrada porque você ajudou eu a pregar. Você não pregou, mas você ajudou. E você é abraçado porque você deu assistência. É considerado, irmão, a gente não segue futebol, não segue isso, também nem tem tempo para seguir essas coisas. Mas lá no mundo do futebol, o jogador que dá assistência para o outro, ele não marca gol, mas ele dá a bola para o outro marcar, ele também é considerado. Ele é considerado. Ele é considerado um jogador que ele faz a jogada para o outro e o time ganha. Quem é que tem vantagem com isso? O time. É o time de futebol que leva vantagem. Quem é que leva vantagem com isso? É a Bíblia, é a mensagem, é o céu, é a vida eterna, é Deus, é o Calvário, é a morte de Cristo, é a sua ressurreição, é a descida do Espírito Santo. Tudo isso leva vantagem em você dar assistência. Você dá assistência para o Espírito Santo, você dá assistência para o pregador que prega, para o pregador que prega. Muitas vezes o pregador fala assim, pô, eu gostaria de comprar 1000 folhetos para eu distribuir. Eu vou pegar um irmãozinho aí, que ele gosta de distribuir folheto, mas ele não tem dinheiro para fazer o folheto. Mas ele gosta de distribuir o folheto. Então você fala assim, eu vou fazer 1000 folhetos e vou dar para o irmão. Olha, o irmão vai lá e ganha uma alma com aquele folheto que ele entregou. Você está incluído nisso, porque quem entregou o folheto foi ele, mas quem deu o folheto para ele pregar foi você. Então é um passando a bola para o outro. E o importante é que o gol é marcado. E se o gol é marcado, o time está em vantagem. O time está em vantagem. Então existe aquele que faz o gol, existe aquele que deu assistência para ele fazer o gol.
Porque se a bola não chega nele, ele não marca gol. Então a bola tem que chegar nele. Como que vai marcar o gol se a bola não chega nele? O jogador não tem ângulo nenhum. Ele não tem nenhum ângulo para marcar o gol. Onde ele está, ele não consegue marcar, porque a frente dele está tudo fechada. Mas tem um jogador que está numa posição mais livre para marcar, mas ele não passa a bola. Ele não ajuda o time. Aí o técnico tem que sacar ele do time, põe outro no lugar dele, porque o técnico viu que ele não colabora. Ele não colabora com o companheiro. E nós somos companheiros na mensagem. Na mensagem, o irmão Brana ainda chega a falar, irmão. O irmão Brana ainda chega a falar dessa mensagem, que nós somos jogador de defesa. Ainda chega a falar. Os apóstolos foram jogador de ataque. Eles marcaram os gols. E nós sustenta o resultado. Ele chega a falar isso. Eles marcaram o gol. Põe o time em vantagem. E nós somos zagueiro. Que nós segura o resultado. Que nós sustenta o resultado. Os apóstolos marcaram os gols. Nós não é o marcador do gol. Nós sustenta a vantagem. Nós sustenta a vitória. Nós não deixa... Nós somos zagueiro que nós não deixa o adversário marcar gol em nós. Porque os apóstolos põem o time em vantagem. E nós sustenta. Nós somos sustentador do evangelho. Nós somos zagueiro. Segundo o irmão Brando, nós somos zagueiro. É o que defende. É o que está aí para defender. Defender a Bíblia, defender a mensagem, defender a igreja. Nós não temos que criticar a igreja. O diabo já faz isso. Nós não precisamos ajudar o diabo. Ele também nem quer ajuda nossa. Nós temos que ajudar o Espírito Santo. Ajudar Jesus. Você fala ajudar Jesus? Claro, ajudar Jesus. A mulher não lavou o pé dele? A mulher não enxugou o pé dele com água? O que ela estava fazendo? Ajudando Jesus a sair da situação que Lázaro colocou ele. Que o Lázaro, o festeiro lá, colocou Jesus numa situação difícil, sem lavar, sem perfume, sem lavar o pé dele. O lacraio, que era o homem que lavava o pé, não lavou o pé de Jesus, porque não foi contratado para lavar o pé de Jesus. De todo ele era, menos de Jesus. Era assim que era o plano. Lava o pé de tudo, menos de Jesus. Porque ele tem que ficar aí para ser o palhaço da festa. A mulher entrou lá, acabou com isso. Ela acabou. Ela lavou o pé dele. Ela perfumou ele. Em vez dele ser palhaço, ele se tornou pregador da festa. Quem é que ajudou Jesus a sair daquela situação? Aquela mulher. Aquela mulher ajudou Jesus a sair daquela situação. O ladrão da direita não defendeu Jesus? O ladrão da direita ganhou o céu por defender Jesus. Por defender Jesus, ele ganhou o céu. Quando ele fala com o da esquerda, nós devemos respeitar pelo menos Deus. Já que não respeitamos ninguém, pelo menos Deus. Então, quem que está falando que Jesus Cristo era? Deus. Então nós encontramos Jesus, aquela jumenta que levou Jesus para Jerusalém, ela não ajudou Jesus? Porque a Bíblia diz que ele ia entrar em Jerusalém montado numa jumenta. E se não tivesse a jumenta, como ia cumprir a Escritura? Tinha que cumprir a Escritura dele entrar em Jerusalém montado numa jumenta. E tinha que ter essa jumenta para cumprir a Escritura. Então, meu irmão, se nós não somos Jesus, vamos ajudar Jesus. Vamos ser a besta, vamos levar ele para Jerusalém. Vamos conduzir, vamos ajudar Jesus a cumprir a Escritura. Porque a Escritura tem que ser cumprida. E ele tem que usar uma jumenta para cumprir a Escritura. Ele tem que usar nós para cumprir a Escritura. Para cumprir a Escritura. Então o que a gente tem que fazer? Ceder a ele, deixar ele trabalhar. Se ele quer que nós conduz ele, vamos conduzir. Que nem a jumenta conduziu. O barquinho que ele entrava não era dele, ele nunca teve barco. Era barco que ele pegava de Pedro. Era barco de Pedro ou do outro discípulo, mas ele mesmo nunca teve um barco. Ele nunca teve um lugar para nascer. O coxo que colocaram ele como berço, o berço dele era um coxo, onde ponhava ração, ponhava sal para gato,
Maria e José transformou num berço, limpou aquilo e transformou o coxo num berço. O importante é que teve um coxo para ele deitar. O importante é isso, não importa. O irmão Brana disse assim, nem que eu for para ser um tapete na casa de Deus, eu estou feliz de ser um tapete na casa de Deus. O que faz o tapete? É onde a pessoa limpa o pé. Mas eu estou aonde? Na casa de Deus, é onde eu quero estar. É onde eu quero estar. Eu quero estar na casa de Deus. Mas eu sei o tapete, mas eu estou na casa de Deus. É aí que eu quero estar. O que adianta ser uma cunha de ouro enterrada na tenda de Acã? Você quer ser uma cunha de ouro? Uma capa babilônica, mas enterrada na casa de Acã, na mão de Acã? Não é melhor ser um tapete, mas na casa de Deus? Então, irmão, o importante é que nós estamos na fila do arrebatamento, ainda arrastando, ainda com cicatriz, ainda com bengala, mas estamos na fila. O importante é que estamos na fila. O importante é que estamos ajudando o outro, porque se você está na fila, você está ajudando quem vem atrás. Se você para, aquele que está atrás vai parar. Se um carro para na pista, não para o outro que está atrás. O da frente para o de trás. Então não para. Não para você não atrapalhar quem vem atrás. Você não atrapalha quem está lá na frente, mas você atrapalha quem está atrás de você. Então não para não atrapalhar quem vem vir atrás. Que Deus te abençoe e tenha uma boa tarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para as perguntas da tarde. O irmão Oliveira Marcelo ele pergunta: espíritos malignos podem assombrar alguma casa? O espírito maligno é a tefania caída, irmão. O espírito assombração, essa pessoa que a turma chama assombração, a casa está assombrada e parece lá uma noiva, parece lá, começa a arrastar cadeira, ninguém mora naquela casa, porque morou lá uma família, morreu gente lá, e aquela casa assombrada. A casa é anjo caído que está lá. O anjo daquela pessoa, porque toda pessoa tem um anjo, mas tem o anjo, os anjos dos eleitos não é caído, essa é a diferença. O anjo dos eleitos, lá na batalha que teve no céu, Apocalipse 12, ali era a batalha teofânica, e o nosso anjo não caiu, por isso que nós não tem como cair, porque disse Salomão, melhor dois do que um, se um cair, o outro levanta, se nós cair, nosso anjo levanta nós. Quem foi buscar o filho pródigo no mangueirão, o irmão Brana disse que foi o anjo dele. Quem tirou Pedro da prisão, o irmão Brana disse que foi o anjo de Pedro. O anjo de Pedro. Então, agora, se o anjo é caído, então ele começa a aparecer dentro daquela casa, porque a pessoa que ele foi criado para auxiliar e se tornar o corpo celeste dela, morreu, mas ele não vê que ela morreu, porque ele é anjo caído. Então ele começa a procurar a pessoa que ele foi predestinado, que ele foi reservado para auxiliar ela. Então ele caiu, mas ele não perde a missão. A missão ele não perde de auxiliar. Então ele vem auxiliar a pessoa, mas ele é anjo caído. Agora, para onde esse anjo caído vai levar a pessoa que ele nasceu para auxiliar ela? Vai levar para onde ele está. É o caso do rico que morreu. Foi para o inferno. Ele tinha corpo, ele tinha sede. Ele falava com Abraão, ele estava num corpo. Que corpo que ele estava lá? Corpo caído. A teofania dele caída. Ele estava conversando. A teofania dele estava falando com quem? Com a teofania de Lázaro. Lázaro também estava em teofania. Abraão também estava em teofania. Tudo ali era teofania. E conversando com o outro, pedindo água. Então ele estava num corpo. Lázaro estava num corpo que não foi caído. E o rico estava num corpo caído. Por isso que um estava lá em cima, o outro estava aqui embaixo. Como é que mesmo que é a pergunta? A pergunta é se espírito maligno pode assombrar uma casa. Então, o espírito maligno é anjo caído. Ele assombra uma casa porque ele está procurando a pessoa que ele foi criado para auxiliar ela. E essa pessoa veio e não está ali. Ela morreu já. E ele está procurando ela aqui e ela já não está mais aqui. Ela já foi embora, mas ele está procurando ela, porque ele foi criado para auxiliar aquela pessoa. Aquela pessoa é dele. Então ele procura por ela.
Por isso, nós temos que entender sobre a teofania, anjo caído e anjo que não caiu. E cada anjo é responsável por uma pessoa. E não troca, não. Eu ouvi um pregador falando que Deus, se o anjo da gente caiu, Deus põe outro no lugar. Não. Não tem substituto, não. Não tem como substituir. Assim como Adão não podia substituir Eva. Se Adão não quisesse Eva, Deus ia dar outra mulher para ele? Ia tirar outra costela? Mesmo que Deus desse outra Eva para Adão, outra mulher, ela não era legítima. Era a segunda costela, já não era a primeira. Já era a segunda. Então ele tinha que imprimir Eva mesmo, porque não tinha como substituir. Assim também, se o anjo da gente cai, não tem jeito de ter um anjo bom. Se o anjo da gente caiu, a gente caiu junto. Vamos para a próxima pergunta, agora do irmão Júlio Braz. A esposa ou esposo descrente pode ser salvo partindo sem Cristo? Olha, 1 Coríntios 7, creio que é 7, o apóstolo Paulo disse: a mulher incrédula que vive com o marido crente, ela é santificada no marido. Ela é santificada no marido. Se não for assim, os filhos não serão santos. Olha bem, vai para o filho, viu? Se não for assim, os filhos não serão santos. Vai para os filhos, é o que eu estou falando. Porque está no pai e mãe, vai para os filhos. Automaticamente vai no filho. O irmão Branham disse que aquelas 40 crianças que morreu por ela, aquelas duas ursas no dia de Eliseu, ela tinha aprendido a criticar o profeta pelos pais. Por isso que ela vinha da escola criticando Eliseu, porque ela tinha aprendido aquilo com seus pais da sua casa. Por isso que o pai que não vai na igreja, você não vai esperar que o seu filho vai, né? Se você não crê na mensagem do irmão Branham, você não vai querer que o seu filho crê. E se você não segue a mensagem do irmão Branham como é a Bíblia sempre criticando, o seu filho está ouvindo você criticar. Seu filho está ouvindo você criticar pastor. Está ouvindo você criticar a ordem da igreja. E seu filho está ouvindo. Daqui amanhã não é você, é ele. E ele vem mais forte do que você é. Ele vem com crítica mais forte do que a sua. Porque ele é a espiga, você é o grão, ele é a espiga. Então ele tem mais do que você para criticar. Como é que é a pergunta, Dana? Se é esposo ou esposo descrente pode ser. Então, irmão, aí a mulher, ela é crente, o marido não é. Mas o marido consente em viver com ela, não critica a igreja. Às vezes ele vai levar ela na igreja, depois ele vai buscar ela. Muito caos, às vezes ele fica na porta da igreja esperando ela. Ele não vai na igreja, mas ele ajuda ela a ir. E em casa ele não critica a igreja dela. Ele fala: não, irmão, segue sim, você não pode parar, eu não dou conta, mas você segue, eu ajudo você. Então ele entra no trono branco, irmão. Ele não entra como noivo, ele entra no trono branco. Porque se o seu irmão for ler a mensagem, assim convém cumprir toda a justiça, essa mensagem vem da gráfica de Goiânia. Assim convém cumprir toda a justiça. O irmão Branham diz que Enoque tinha uma família. O Enoque tinha uma família. Ele beijou a esposa dele e falou assim, chamou ela de querida. Hoje eu vou tomar o caminho da glória. Beijou os filhos, beijou as filhas, falou: o papai vai tomar um caminho da glória agora. O papai vai andar numa estrada que eu nunca andei. E falou para eles assim, Enoque, falou para sua família assim, para sua esposa e filho: nós se encontraremos aí na frente. Esse encontrar aí na frente é o trono branco. Porque não tem outro lugar de encontrar, não ser no trono branco. Nós se encontraremos aí na frente. Enoque tinha uma família. Irmão, fica difícil para esses pregadores que pregam, que o pastor tem que ter toda a família em ordem, toda a família seguindo, senão ele não pode ser pastor. Eu queria perguntar para ele como é que fica Enoque, que foi arrebatado e a família não foi. E ele tratava bem a família dele, porque ele chamou a esposa dele de querida, beijou a esposa dele, beijou os filhos, era carinhoso, beijou os filhos,
falou assim, hoje eu vou tomar o caminho da glória. Eu vou andar numa estrada que eu nunca andei. E foi subindo para o céu e foi arrebatado. Enoque, ele tinha uma família, e ele foi arrebatado e a família ficou. E ele falou assim, nós se encontraremos aí na frente. Se você quer mensagem, assim convém cumprir toda a justiça. É só você for pegar o busca no seu celular ou no seu tablet, se você pegar o busca, você põe a mensagem, assim convém cumprir toda a justiça, que você vai encontrar o irmão Branham falando que Enoque tinha uma família, que ele foi arrebatado, a família ficou. Mas ele disse para a família dele, nós se encontraremos aí na frente. Esse é o caos, irmão, lá no trono branco. Essa mulher que ajudou o marido, mesmo não sendo crente, mas ajudou o marido, ficou ao lado do marido, passou a roupa do marido para ir na igreja, fez a janta para ir na igreja, não traiu ele, sempre ficou ao lado dele. Ela entra no trono branco. Porque no trono branco entra aquele que deu o copo d'água. Aquele que tive nu, me desse de vestir, tive sede, me desse de beber. Entra lá no trono branco. Vamos para a próxima e última pergunta do irmão Ezequiel. Alguma falha na vida de uma pessoa anula o propósito de Deus para ela? Alguma falha não, irmão. Depende dessa falha, porque existem várias maneiras de falha. Tem pecado por ignorância e tem pecado voluntário. Tem o pecado por ignorância e tem o pecado voluntário. E em Atos dos Apóstolos, o apóstolo fala assim, não sei se é Pedro que fala, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, tudo que você falhou na ignorância não é levado em conta. E tem uma mensagem do irmão Branham, acho que é Hebreu, um do volume do Hebreu, que ele fala assim, toda que é armadilha não é considerado pecado. Toda armadilha, que a arma contra você, não é considerado pecado. Às vezes você caiu numa armadilha. Você caiu numa armadilha. Fizeram uma armadilha, você caiu nela. Então, foi uma coisa que fizeram para você cair. Entendeu? Agora tem o pecado voluntário. O pecado voluntário não é pecado, não é chamado de pecado na Bíblia. A pessoa que peca voluntariamente não é chamado de pecador, é chamado de iníquo, praticador de iniquidade. Iniquidade é saber o certo, mas faz errado. Partai vós de mim, praticador de iniquidade. Ele não disse assim, partai vós de mim, pecadores. Ele diz, partai vós de mim, praticador de iniquidade. Iniquidade sabe o que é certo, mas faz errado. Sabe que o batismo é em nome de Jesus Cristo, mas batiza no Pai, Filho e Espírito Santo. Sabe que deve lavar o pé da ceia, mas não lava. Isso são praticadores de iniquidade. Aí está a denominação, irmão. Aí está a denominação. Filho maravilha no teu nome, é verdade. Expulsei demônio no teu nome, é verdade. Expulsou mesmo. Aí Jesus falou, apartai vós de mim que eu nunca vos conhecer. Deus conhece todo mundo. Como ele disse, nunca vos conheci. Nunca vos conheci como meu eleitos. Praticador de iniquidade. Iniquidade não está chamando ele de pecador, porque eles não são pecadores. São homens que não fumam, são homens que não bebem, são homens que não adulteram, pagam a conta certa. Eles não são pecadores, eles são praticadores de iniquidade. Iniquidade é saber que o batismo é em nome de Jesus Cristo, mas batiza no Pai, Filho e Espírito Santo. E assim, sabe que Deus é uma pessoa, ele sabe que Deus é uma pessoa. Ele sabe que Jesus é Deus. Ele canta no hino deles que só há um Deus. Eles cantam no hino deles. Você ouve o hino de José de Paulo é assembleiano. Você ouve o hino do José de Paulo, ele canta que só o Senhor é Deus. O Luiz Carvalho, que morreu, mesmo ele cantava hino, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Esse hino do Luiz Carvalho. Mas ele estava onde? Lá na Batista. Onde que o Zé de Paulo está? Lá na Assembleia. Crendo no quê? Que Deus é 3 pessoas, mas cantando que Jesus é Deus. Então ele sabe que Jesus é Deus. Ele só não segue porque estão presos num sistema que dá lucro para ele, num sistema que dá suporte para ele, dá suporte para a sua família, e eles pagam o preço de perder o arrebatamento para ganhar vida aqui, para ganhar suporte aqui. É o caso do mancebo de qualidade. Ele perdeu tudo aqui
certo? Andava de púrpura, vida regalada, e acabou ganhando um inferno por lá de lá, porque a oportunidade que Jesus deu para uma sebo de qualidade foi 3. Quando ele falou o que eu faço para ter a vida eterna, era uma: vende tudo que você tem para o pobre. Depois ele fez o celeiro e destruiu o celeiro, fez um maior e falou: descansa minha alma. Era ele, era o mesmo sebo de qualidade. E depois ele encontra ele com Lázaro na porta dele. Era a última oportunidade que ele tinha, era Lázaro. Se ele fizesse o bem para Lázaro, ele entrava. Se ele desse um copo de água para Lázaro, Lázaro ia dar água para ele. Mas ele não deu um copo de água para Lázaro, agora queria que Lázaro servia ele. Como servia ele se ele não serviu Lázaro? Ali ele estava colhendo o que ele plantou. Se ele não socorreu Lázaro, como que queria que Lázaro socorresse ele? Então aí está, meu irmão, aí está a última pergunta, como que é dado? Se a falha na vida de uma pessoa então, é o propósito de Deus. Não, irmão, depende da falha. Depende da falha, irmão, entendeu? Agora, a única falha mesmo, que você fica sem oportunidade nenhuma, que você passa a linha divisória e não tem jeito de retornar, porque o irmão Branham diz que tem uma linha divisória. Se você passa ela, você não tem jeito de retornar. É o pecado de blasfêmia. Para esse, João disse: nem ora. Pessoa que blasfema, nem ora por ela, porque Deus não ouve. O pecado, a falha de blasfêmias é o que não tem retorno. Não tem jeito de retornar mais. Blasfemou, a porta trancou. Então, agora, outros pecados ainda tem perdão, tem misericórdia, que a pessoa arrepende sinceramente, há perdão para ela. Há perdão para ela. Aqui é iniquidade. Se a pessoa está fazendo errado, sabendo que é certo, se ela se arrepender, há perdão para ela. Porque está escrito lá no Isaías 53, Deus levou sobre si toda a nossa iniquidade. A iniquidade não é só o pecado que ele levou, não. Levou toda a nossa iniquidade também. Então, o único pecado, irmão, a única falha que não tem solução, é o pecado de blasfêmia. Jesus disse: agora eu perdoo, mas quando vier o Espírito Santo, não há perdão, nem nesse século, nem no vindouro, para aquele que blasfema contra o Espírito Santo. E para blasfemar contra o Espírito Santo, não é difícil, não. É o pecado mais fácil de pecar, é o pecado que não tem perdão. É blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo, você fala? É você começar a criticar a obra de Deus, você começa a criticar o Espírito Santo está fazendo uma obra, você está criticando, você não está criticando a pessoa que está fazendo, você está criticando aquele que está usando a pessoa. Foi isso que Deus falou para Samuel. Samuel, não é você que eles estão rejeitando eu. Não é você, está rejeitando eu. Porque aquele que aceita o meu enviado, aceita a mim. Aquele que rejeita, rejeita a mim. Então não é pensa que daí peca contra a pessoa. Não, ele está pecando contra aquele que está usando a pessoa. Então que Deus abençoe, irmão. Vamos para a oração então. Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo, pede oração à sua família, irmãos da fé, e seu pastor Verbo Cordeiro, João William, seu favor de família, Benedita Lindes, família, seu favor, William Pinheiro, seu favor de seus filhos. Antes de orar, eu ia falar para os irmãos que eu estou recebendo no celular uns pedidos para mim colocar, como é que fala? Pix. É para mim colocar, que eles queriam dar uma oferta, queriam dar uma ajuda, para mim colocar para eles poderem dar essa ajuda para mim. Então, qual é que é o número? É 847, é 847, 8 de novo, 64, 508, aí o tracinho, 04. Então, o número é 847, é o PFF, né? CPF, que é o número do PIC, né? PIC. 847, foi 864, 508-04. Então, se você que está pedindo, sentir no seu coração de ajudar,
porque a gente necessita de ajuda, né? Como eu estava dizendo, passar a bola para aquele que está numa posição melhor para marcar o gol. E eu agradeço a irmã Denise, não sei se a irmã Denise está me ouvindo, irmã Denise, Deus te abençoe. Todo mês a irmã me manda uma ajuda. Deus te abençoe, irmã Denise. Tem mais a irmã Denise, o irmão, como é que chama ele? O filho do irmão. Como é que chama o irmão? O irmão Borges. O filho do irmão Xandão. Como é que chama? Como é que chama ele? Eu esqueço o nome dele. O filho do irmão Xandão. Então, que Deus abençoe vocês, o filho do irmão Xandão aí, que ajuda todo mês, né? Que Deus te ajuda. E você, irmão, se Deus colocar no seu coração, né? Não faça nada por esforço, mas faça por amor, para que nós podemos marcar gol e apanhar o time e dar goleada no diabo, né? Então vamos orar. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua bênção atinge cada filho e filha do Senhor, que nós não podemos parar, nós não podemos sair da fila. Como o Eliseu falou para o rei, eu esqueço o nome do rei, Senhor, ao qual o Eliseu falou com ele, taca a lança, taca a flecha, e ele só tacou 3 flechas. Eliseu disse, se você tivesse tacado mais flecha, a Síria estava morta. Mas você tacou só 3, agora a Síria não está tudo morta. Então, Senhor, não deixa nós parar, como aquele rei parou. Então, ajuda nós a continuar atirando flecha, Senhor, até eliminar o inimigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.